Direto do coração de Deus. A palavra de Deus para o nosso coração está no livro de Josué, capítulo 14. Vai nos contar a história de Caleb, quando Caleb vai falar com Josué e pedir a promessa que o Senhor tinha feito para ele, de dar a ele a terra de Hebrom. E o nosso tema hoje é o poder de um sonho, o poder de um sonho que nos dá propósito para viver. Há algum tempo atrás eu vi a história foi uma pesquisa que fizeram com algumas pessoas que se aposentaram e eles acompanharam durante algum tempo, e aqueles aposentados que conseguiram algo, um propósito, uma missão, algo para realizar, esses aposentados desenvolveram índices melhores de saúde física, e aqueles que simplesmente pararam, que deixaram de fazer qualquer coisa, que se entregaram, que não se envolveram em algo, algum propósito, esses começaram a adoecer, e essa pesquisa mostrava que esses daí começaram a morrer e morreram mais cedo do que os outros. O texto hoje vai falar de um homem que envelheceu com um sonho, que envelheceu com um propósito, e o envelhecimento dele não fez com que ele ficasse debilitado, não fez com que ele adoecesse, mas pelo contrário, esse sonho que estava no seu coração trouxe energia, vigor, disposição, perseverança para esse homem. É a história de um homem que aos 85 anos de idade, ele está animado, encorajado, determinado a conquistar. E nós vamos ver a natureza desse sonho, como é que alguém pode desenvolver e lutar legitimamente, autenticamente, por esses sonhos. Então observe essa história em Josué capítulo 14, versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Preste atenção nessa história. O homem, aos 40 anos de idade, Moisés enviou ele para espiar a terra, e ele deu um relatório de acordo com a fé, e Deus se agradou do relatório de Caleb e de Josué, e Deus prometeu para ele: olha, Caleb, eu vou te dar aquela terra boa, aquele monte ali será teu. E a promessa durou, ele esperou durante 45 anos. Caleb está com 85 anos de idade. E agora ele chega para Josué, agora que eles estão entrando na terra, ele diz: olha, Josué, eu estou forte, eu estou animado. Esta promessa
motivou o sonho, o propósito no meu coração. E isso não fez com que eu morresse, não fez com que eu adoecesse. Isso fez com que eu me mantivesse forte, animado, determinado, encorajado. Aos 85 anos de idade, aquele homem poderia estar já desanimado, já poderia ter desistido, mas aquela promessa colocou dentro dele um sonho de conquista. Então veja bem, pessoas que param de sonhar, param de viver. As pessoas que não têm sonho, elas começam a morrer aos poucos, elas começam a definhar, elas começam a ser levadas. Vejam que o sonho, mas que sonho é esse? É um sonho motivado pela fé e baseado na promessa. Não são todos os sonhos que valem a pena ser sonhados. Existem sonhos nossos que são fantasias, que são delírios, que são ilusões, que não vão ser realizados. Esses sonhos a gente tem que abandonar. Esses sonhos que são frutos do delírio, da fantasia, da ilusão humana, a gente tem que deixar. Nós devemos buscar sonhos que são motivados pela fé e baseados na promessa de Deus. Caleb ouviu a promessa de Deus e ele fundamentou todo o seu sonho, todo o seu propósito de vida na promessa de Deus. É por isso que você tem que buscar qual é o propósito de Deus para a minha vida. Qual é o plano do Senhor na minha existência? Quais são os sonhos de Deus que eu devo abraçar, que eu devo crer, que eu devo enxergar e discernir? É isso que Deus tem para mim, é por isso que eu vou lutar, é para isso que eu vou viver. Caleb esperou 45 anos com um sonho, ele sonhava, é aquela terra, é a terra de Hebron, foi Deus que disse, foi Deus que prometeu, é o Senhor que falou ao meu coração, e é por isso que eu vou lutar, é isso que vai me dar disposição, energia, força. Caleb diz: estou forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. É um sonho fundamentado na promessa. Deixa eu te falar algo. Talvez você esteja vivendo um vazio existencial. Talvez você acorde e não tenha ânimo, não tenha força, porque você perdeu o propósito. Talvez você ainda nem saiba para o que você existe, para que você foi criado, para que você está aqui nessa terra. Talvez você não conheça a palavra de Deus, talvez você não leia, não creia nessas promessas. Um problema do nosso mundo hoje, da geração, é que falta propósito, faltam sonhos, ideais. Muita gente diz que essa geração hoje está perdida porque falta utopias, aquelas utopias de crer em algo melhor, algo maior, pelo qual vale a pena viver e lutar. Muita gente não tem um ideal de vida, um propósito, uma utopia, uma fé que os motiva. O Caleb aqui tem. O Caleb ouviu a palavra de Deus, a promessa de Deus e falou: eu vou esperar, eu vou sonhar, eu vou ter um motivo para viver, porque Deus falou, e ali, aquele lugar, aquele monte, dá-me aquele monte, dá-me aquela terra, Josué, que o Senhor prometeu. E por causa disso, o Caleb persevera, ele insiste, ele persiste, ele luta, ele tem perseverança na vida, porque Deus prometeu. Quem sabe você não tem um propósito para viver? Você talvez conquistou um sucesso profissional e você olha para a vida e assim: para que eu estou vivendo? Qual é o significado da minha existência? Por que eu estou sentindo esse vazio? Observe que Caleb está na história bíblica porque ele faz parte de uma história maior.
a história da salvação, a história da terra prometida, a história do povo de Deus, e através do povo de Deus, naquele lugar, é que vai vir o Messias, o Salvador Jesus Cristo. A vida de Caleb faz parte de uma história maior, a história da salvação, a história ampla da vinda do Messias, a história de Jesus Cristo. É por isso que essa história está inserida, e é por isso que nós devemos descobrir o nosso propósito dentro da história maior de Deus. A história maior de Deus é a história da salvação, é a história da redenção, é a história da libertação dos seres humanos, da transformação de pessoas, é a história da salvação de gente que está perdida, condenada, e agora é salva pela graça de Jesus, é salva pela fé, tem o seu nome escrito no livro da vida e encontra propósito, sentido e salvação. Porque muita gente está perecendo hoje no vazio existencial, porque a vida é voltada apenas para o seu umbigo, para si mesmo e para as suas coisas. Essa história está na Bíblia porque ela faz parte da história ampla, a história da salvação em Jesus Cristo, de gente que entrou dentro desse propósito eterno, que descobriu o seu significado na história de Deus e diz: a minha vida faz parte de algo maior e algo melhor. Qual é o propósito da sua vida? Quais são os motivos e os sonhos que energizam você? Quais são os alimentos existenciais que traz energia para você encarar as lutas diárias, os obstáculos? Se os seus propósitos forem apenas comer, beber e sobreviver aos poucos, você vai morrer, você vai envelhecer por fora e por dentro. O Caleb envelheceu por fora, mas por dentro ele ainda era um homem forte, jovial, porque ele estava sonhando os sonhos de Deus. Ele estava crendo nas promessas de Deus e ele estava batalhando as lutas que o Senhor tinha dado a ele para lutar. Quem sabe você perdeu, você parou, você deixou de ser alimentado, fortalecido, animado, energizado pelas promessas de Deus. Quem sabe os seus sonhos diminuíram e você está levando uma vida mesquinha, medíocre, materialista, pensando apenas no agora. Quem sabe você deixou de sonhar. Olhe para o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, ele está preso. Ele está fechado, mas o homem está interiormente animado, alegre, fortalecido. Ele diz: olha, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei estar alegre na fartura quanto na escassez. Eu tenho experiência em todas as coisas, eu posso suportar tudo, porque Cristo me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. É por isso que eu tenho alegria, porque aquele homem preso está dentro do propósito de Deus, está cumprindo a vontade de Jesus, está energizado pela palavra e pela promessa de Deus. Eu assisti a um vídeo na internet e um aluno perguntou numa palestra para aquele professor intelectual, filósofo, Leandro Carnal, que é um homem que conhece a teologia, conhece a história, mas que não tem fé. E o jovem perguntava para ele assim: o apóstolo Paulo na Bíblia é um homem feliz, e ele escreve de alegria, e fala assim: como é que ele consegue ter tanta alegria? E o Leandro Carnal diz: é porque ele é um homem de fé. E quem tem fé enxerga a mão de Deus em todas as circunstâncias. E a fé do apóstolo Paulo dá a ele um propósito. Quem tem uma fé como aquele tem um propósito e tem a felicidade. O Leandro Carnal, um ateu, reconhece isso. É só você pesquisar, você vai ver ele falando assim: porque quem tem essa fé tem um propósito. E quem vê a ação de Deus no propósito tem a felicidade.
O ateu reconhece isso, que aquele homem tinha a felicidade e a alegria, o apóstolo Paulo, porque ele tinha um propósito para viver e um propósito para morrer, um propósito para lutar, um propósito para batalhar, porque ele foi energizado pela promessa de Deus. Deixa eu falar para você, qual é o propósito da sua vida? Deus me chamou e me vocacionou, o propósito da minha vida é pregar o evangelho, abençoar o maior número de pessoas possível. O que me faz levantar cedo hoje e vir aqui é porque Deus me deu um propósito. Deus colocou um grande sonho no meu coração de alcançar o maior número possível de pessoas com o evangelho da graça de Deus, de abençoar o maior número possível de pessoas com a graça de Jesus Cristo. É isso que me motiva, que me energiza, é isso que ocupa os meus sonhos, os meus ideais, é isso que me faz viver e rejuvenescer, porque eu estou cumprindo o propósito de Deus, o chamado de Deus de anunciar o evangelho da salvação. Quem sabe você está vivendo apenas para comer e beber, você está trabalhando apenas para o dia a dia e você não tem um ideal que faz você sonhar, que faz você crer que Deus está realizando coisas maiores e melhores através da sua vida, que a nossa vida pequena aqui que vai passar, a nossa vida tem um propósito eterno, espiritual, que mesmo quando a nossa vida quer acabar, o legado e aquilo que a gente fez, deixou, produziu, aquilo que a gente semeou vai permanecer, vai ficar, e é isso que nos faz viver. Quem sabe você se aposentou. O pastor americano John Piper diz que a maior força missionária da igreja são os aposentados. Quem sabe você se aposentou e cruzou os braços e deixou de servir a Deus, e deixou de ajudar pessoas, e deixou de investir em vidas, e abandonou o seu legado. Quem sabe você é um professor aposentado, que poderia estar ensinando jovens, crianças, adolescentes. Quem sabe você é uma pessoa que perdeu o propósito de viver, e agora você está num vazio. Você não sabe o que fazer hoje porque você não tem mais uma missão, você não tem mais um sonho, você não tem mais um propósito, e a vida vai se tornando um tédio, um vazio. Assiste televisão, assiste série, assiste programas, mas a sua vida é apenas de um espectador. Você parou de ser um protagonista. Você parou de ter um alvo ideal para viver e agora a vida está vazia. Quem sabe você precisa recuperar um propósito maior, o sonho de Deus para a sua vida. Deixa eu te falar, tudo aquilo que é pedra, que é tijolo, que é bem material, isso vai ficar, mas aquilo que a gente faz para vidas, para pessoas, para seres humanos, isso vai permanecer para sempre. Isso vai passar para a sepultura e vai entrar na eternidade. Quem sabe você está vivendo uma vida acomodada, vazia. Você precisa hoje ser energizado pelo propósito de Deus, pelo sonho de Deus, pelo plano de Deus para a sua vida. Caleb passou 45 anos sonhando, chegou à sua velhice, aos 85 anos, ele diz: eu estou forte, porque eu tenho um propósito. Eu tenho um alvo baseado na promessa de Deus, baseado na promessa de Deus, eu tenho um sonho e chegou a hora de conquistar, e eu estou disposto a lutar, a batalhar, e Deus deu a vitória para Caleb, Deus realizou o seu sonho, Deus fortaleceu aquele homem. Quem sabe você precisa ser renovado, fortalecido, rejuvenescido por um propósito celestial, por um sonho eterno, pelo plano de Deus na sua vida e no seu coração. Eu convido você a sonhar
os sonhos de Deus. Sonhos fortalecidos e fundamentados na palavra, energizados pela fé. Isso vai te dar força, isso vai te dar ânimo, isso vai te dar coragem, isso vai te dar persistência e perseverança. Deixe Deus falar ao seu coração, deixe Deus renovar a sua alma, deixe Deus trazer os sonhos deles para a sua vida. Os sonhos de Deus. Deus sonhou com a salvação da humanidade e mandou o seu Filho Jesus Cristo. E ele cumpriu o propósito eterno de Deus. Você precisa entrar dentro dessa história. Você precisa cumprir esse propósito. Ore comigo nessa manhã e peça a Deus para renovar os propósitos da sua vida. Nosso Deus e nosso Pai, eu peço que nessa hora o Senhor visite os teus filhos, aqueles que estão se sentindo vazios, desanimados, prostrados, pessoas que, ó Deus, estão aposentadas e perderam o propósito da vida. Que nessa manhã o teu Espírito possa recuperar, renovar e restaurar os teus sonhos, os teus planos e os teus projetos. Que teus filhos e filhas nessa manhã sejam fortalecidos, animados, engravidados com os sonhos de Deus. Que eles sejam renovados com tuas promessas e eles redescubram um propósito maior e melhor para viver. Que sejam, ó Deus, energizados pelo Senhor, por sua palavra, por suas promessas, que encontrem força, ânimo, perseverança para lutar, para conquistar, para experimentar e para viver os teus sonhos aqui nessa terra. Que o Espírito Santo de Deus possa fortalecer essas vidas, animar esses corações e energizar essa alma, em nome de Jesus. Que o Senhor dê sonhos maiores, propósitos melhores, ideais do céu, para a gente viver aqui nessa terra, para fazer diferença nesse mundo. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém e amém, Senhor.